Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje vemos a providência que se faz diante de nós. Quando celebramos a festa de um apóstolo, celebramos a festa de alguém que buscou permanecer no amor de Deus. Alguém que, apesar das suas fraquezas, da sua limitação e indigência, se deixou tocar e mover pelo Senhor. Mas, de modo particular, hoje celebramos São Matias. E celebramos num dia emblemático. Para a Santa Igreja, hoje, a Igreja celebra a ascensão do Senhor aos céus. No nosso país, para a facilitação de todos os fiéis, é transferido para o domingo, mas hoje conclui-se os 40 dias da Páscoa. Hoje o Senhor sobe aos céus, e o que vemos diante disso, em meio aos atos dos apóstolos, uma constatação que os 12 fizeram. Tendo o Senhor subido aos céus e tendo Judas, após entregar o Senhor, se matado, se enforcando, então eles se reuniram e, diante de um número emblemático, os 12, o modo como eram conhecidos, viram diante da Sagrada Escritura e do mover de Deus que era necessário suscitar mais um. E diante de aqueles que seguiam o Senhor, então escolheram um. Escolheram, talvez na nossa imaginação, a gente coloca muito a nossa lógica para o modo como Deus age. Mas Deus gosta de fazer as contradições, porque não age como nós pensamos. Talvez pensemos, bom, escolheu aquele que era melhor, que talvez soubesse fazer uma coisa e outra, que fosse melhor nisso ou naquilo. Mas se a gente parar e ver quem são os apóstolos, a gente vê que, bom, não é assim que Deus escolhe. E não é talvez assim que Deus escolha e tenha escolhido São Matias. Até porque, como ouvimos na primeira leitura, era o outro que era considerado e colocado com tantos panegíricos. Escolheu, no entanto, Matias. E diante da sequência de orações a qual se faz nesta, que é a novena das novenas, bom, talvez tenha sido justamente hoje, justamente no seu dia, começamos a nossa novena de Pentecostes. E aqui vemos exatamente aquilo que é emblemático e que Deus quer. Deus quer nos transformar. A ação do Espírito Santo em nós é um ato de transformação. Talvez transformou São Matias diante do contato que tinha com o Senhor, diante de tudo aquilo que fez e fez depois. Após Pentecostes, tinha os primeiros inícios e a permanência um pouco ali em Jerusalém, mas depois vai para outros lugares. Evangelizou a Capadócia, a Etiópia, e até mesmo em Treves é tido o seu relato, e por isso parte de suas relíquias lá estão. Vemos quão emblemático é este apóstolo e aquilo que fez por excelência, e por isso este evangelho ao qual ouvimos hoje, o ato de permanecer com o Senhor. Este talvez seja o mais emblemático daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, fazer-nos permanecer junto a Deus. Ele faz nos fazendo ter um caminho de conversão. Ele nos faz, diante de nos levar a estar aqui hoje, Ele nos faz
diante deste tocar-nos, mover-nos, fazer-nos ser diferentes. E diante daquilo que vemos na vida dos apóstolos, somos levados a também nós olhar e ver: por que eu vim aqui hoje? Padre, estava lá anunciado que hoje ia ter missa. E que mais? Padre, hoje começava a novena de Pentecostes. E que mais? Porque se simplesmente nada, não é que a missa seja menos. A missa é a missa. Mas eu vou à missa por um motivo. Se eu vou à missa simplesmente para estar ali, porque tem que estar, né? Então não estou agindo de verdade. Eu vou à missa para estar com Deus, para me deixar tocar, para me deixar transformar, para continuar no meu caminho de conversão, para me deixar tocar diante daquilo que eu tenho necessidade. O que você virou aqui hoje? Às vezes nós, quando nos olhamos, nos colocamos por vezes para baixo. Às vezes a gente fica achando que vai ser cobrado por coisas as quais nosso Senhor não pesa, e que talvez os outros muito menos pesem, mas a cobrança está mais em nós. E é exatamente por isso que por vezes nós fugimos. Nós não queremos ser cobrados por nós mesmos. Vemos São Matias, ele não ficou imaginando: agora sendo apóstolo, né, então vou ter que fazer tal coisa aí, será que eu aceito? Será que eu vou? Como é que vai ser? Não. Ele se deixou mover pelo Espírito, se deixou tocar e converter, quis estar com Deus. Às vezes nós vamos nos afastando e só vemos quando tem algo. É porque a gente tem uma péssima mentalidade de colocar um peso que não existe. Às vezes a gente coloca e preceitua coisas que não existem. É fato, a novena de Pentecostes e a novena das novenas, é um fato, vemos isso nos Atos dos Apóstolos. Aquela que é a novena, o dia de preparação para o dia dos frutos, a festa dos frutos, Pentecostes. Mas eu tenho uma obrigação de ir externa? Não. Deus não me obriga a estar aqui hoje. Deus não me obriga e diz: olha, se você não for na novena de Pentecostes, isso é pecado. E por que nós talvez estejamos aqui hoje? Porque nós temos necessidade. Enquanto a gente não conseguir entender que nós temos necessidade de Deus e só agir por um critério externo, se eu não for é pecado, se eu não fizer isso, vão me julgar, se eu não fizer tal coisa, vai ser assim, se eu fizer tal coisa, não vou poder comungar. Então a gente só vai estar esquentando o banco, porque a gente nunca vai se deixar tocar. Vemos o que o Espírito Santo fez em meio aos apóstolos, a grandiosidade da mudança que fez em meio a eles, começando pelo nosso padroeiro. O próprio Evangelho já relata como é que era São Pedro. Era um misto de impulsividade e medo. Ao mesmo tempo que queria pegar em espada e defender o Senhor, que queria cobrar, que queria fazer tal coisa, quando tinha qualquer perigo, fugia.
negava. E o que o Espírito Santo fez nele? A transformação de enfrentar todos aqueles que se opunham, sem medo de entregar a própria vida. Vejamos, São Tiago e São João, filhos de Zebedeu, eram chamados de filhos do trovão não à toa. Por qualquer coisa, qualquer vírgula, explodiam. Queriam mandar fogo do céu, queriam fazer aquilo, eram tempestuosos. São Tiago vai evangelizar os pagãos. A paciência que tem indo às terras de Espanha, o ardor que tem ao voltar e entregar a própria vida. São João, que vai depois, como vimos nos Atos dos Apóstolos, há poucos dias, indo a Samaria, o mesmo lugar que queria pedir para descer fogo. E a alegria que ficou diante da conversão daqueles que ali estavam. O rezar para que o Espírito Santo sobre eles viesse. Não um fogo que destrói, mas um fogo que constrói e transforma. E tantos outros, todos os apóstolos dão demonstração de entrega. Santo André, o primeiro a anunciar, foi até São Pedro, conheceu primeiro o Senhor. Mas vemos que a transformação não ficou, então tinha que ser maior. Então tinha que ser escolhido primeiro, eu que falei para ele. Não vemos isso, ao contrário, vemos um ato de entrega. E nós, quando nós deixaremos que o Espírito Santo nos toque e nos transforme? Nos toque e nos transforme para, em primeiro lugar, aprendermos a ouvir. Aprender que o Espírito Santo venha sobre nós para sermos o que Ele quer que nós sejamos, não o que eu quero. Pedir ao Espírito Santo, em meio a este tempo, em meio a esta semana, é pedir para ser um com Deus. O ato de permanecer, pedir para permanecermos com o Senhor, é para fazer verdadeiramente, darmos os frutos que Deus quer. E é emblemático esta festa começar justamente com este Evangelho. Em vista disso, quantas vezes eu já pedi para Deus para que eu possa permanecer com Ele, para que Ele venha e me transforme e me quebre em meio às minhas vontades. Quantas vezes eu já fui capaz de me deixar tocar e me coloquei no meu lugar para que eu soubesse ser conduzido e não trocar, colocando a carroça na frente dos bois e achando que sou eu que tenho que conduzir as coisas. A ação do Espírito Santo em nós nos faz ter este ato de unidade com Deus. Ato para nos levar aonde por vezes nós não queremos ir, fazer o que nós não queremos fazer, mas fazer com amor aquilo que Deus pede que nós façamos. Hoje, pedir ao Espírito Santo que haja em nós é isso, é nos deixar tocar e transformar para sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer, sermos um com Ele. E aquela que mais soube fazê-lo é a Virgem Maria. Ela estava ali, não porque lhe faltava algo, não porque precisasse, mas como os padres certas vezes comentam, por meio dela, que no primeiro Pentecostes, na encarnação, ali estava
estava no segundo, para que agora pudesse gerar no coração dos apóstolos o Cristo, para que eles pudessem anunciar. Hoje, em meio a este cenáculo no qual nos encontramos, pedimos também o Espírito Santo, para que ele possa vir e gerar Cristo em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.